Paz do Senhor para a igreja mais uma vez. Uma alegria, irmãos, estarmos aqui nessa noite de adoração ao Senhor. Jonas capítulo 2. Mais uma vez convido-os de pé para esta leitura bíblica. Jonas é um livro profético, está classificado aí como um dos profetas menores, tem 4 capítulos, e nós vamos ler o capítulo número 2. Amém? O capítulo 2 é a oração do profeta Jonas no ventre do grande peixe. Então, ao ler este capítulo, nós estamos lendo a oração que Jonas fez quando foi lançado ao mar e tragado por um grande peixe, já preparado por Deus. E nós vamos nesta noite falar sobre Jonas, sobre a sua história, a sua vocação e o que isso tem a ver conosco. E orou Jonas ao Senhor seu Deus das entranhas do peixe e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do inferno eu gritei, e tu ouviste a minha voz, porque tu me lançaste no profundo, no coração dos mares. E a corrente me cercou, todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado por cima de mim. E eu disse: lançado estou de diante dos teus olhos, todavia tornarei a ver o templo da tua santidade. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Eu desci até os fundamentos dos montes, os ferrolhos da terra correram-se sobre mim para sempre. Mas tu livraste a minha vida da perdição, ó Senhor meu Deus. Quando desfalecia em mim a minha alma, eu me lembrei do Senhor. E entrou diante de ti a minha oração no templo da tua santidade. Os que observam as vaidades vãs deixam a sua própria misericórdia. Mas eu te oferecerei sacrifício com a voz do agradecimento. O que votei e pagarei, do Senhor vem a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e ele vomitou a Jonas na terra. Amém? Vamos orar. Pai, agradecemos ao Senhor pela tua palavra. Palavra essa que transforma, que dá vida, que renova. Palavra que cura os nossos corações e mentes, ó Pai. Palavra que nos liberta da nossa natureza pecaminosa, que nos liberta dos pensamentos que não estão de acordo com o teu propósito, o teu pensamento para nós. Que nesta noite a palavra do Senhor alcance cada mente e cada coração aqui, ó Pai. Que juntos sejamos edificados pela tua palavra, essa palavra que traz para nós a clareza. Quando o salmista diz: lâmpada para os meus pés e a tua palavra e luz para o meu caminho, ó Pai. Que sejamos plenamente iluminados pela tua palavra, que as trevas sejam dissipadas pela palavra do Senhor em nossas vidas, que os nossos pés possam trilhar caminhos, ó Deus, clareados pela tua palavra, que a gente não pise em lugares escuros, incertos, ó Deus, mas que a gente pise de forma firme na rocha da nossa salvação, que ali estejamos alicerçados e que o Senhor possa nos conduzir. Edifica-nos nesta noite através da tua palavra, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém? Pode sentar. Deus em Cristo nos abençoe. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A Bíblia Sagrada é o livro dos livros. Por isso, toda vez que você lê a Bíblia Sagrada, você está lendo e está sendo ministrado com a revelação de Deus e também compreendendo o dilema do ser humano. A gente está diante de uma história de um profeta, mas que viveu os seus dilemas, viveu as suas dificuldades. E as dificuldades de Jonas tinham a ver com o próprio Deus, era no seu relacionamento com Deus. Às vezes você tem problema de ordem física, financeira ou de relacionamento com alguém,
Mas o conflito de Jonas estava exatamente com uma ordem que ele recebeu de Deus. Isso aqui é mais sério, porque isso aqui está no campo espiritual. Então o profeta Jonas foi um homem que Deus separou para uma missão. Hoje na EBD nós falamos aqui sobre missão, sobre vocação, sobre chamado, sobre propósito. Bem-aventurado é o homem, a mulher, é a pessoa a quem Deus chama, porque o chamado ele é algo eterno, é algo que vem de Deus para nós. Jesus, quando aqui esteve, ele chamou os pecadores ao arrependimento. Ele diz: vinde a mim os que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. O chamado de Deus vem acompanhado de uma promessa, porque Deus não chama ninguém em vão. Deus nos chama para caminhar com Ele, e a caminhada com Ele traz da parte de Deus para nós uma resposta. Resposta essa das promessas que Ele tem com a nossa vida. Portanto, Jonas ouve a voz de Deus, e Deus fala com ele. Naquele tempo era diferente, irmãos, não tinha a Bíblia escrita como a gente tem ela hoje dessa forma. Os livros tudo organizados, distribuídos, né? Deus aparecia através de um anjo, ou falava audivelmente com alguém, ou falava à mente, ao coração dos profetas, daqueles a quem ele separava. Existia 3 categorias de pessoas que recebiam unção no Antigo Testamento: rei, profeta e sacerdote. O rei governava a nação, tinha a direção de Deus para liderar o povo. O sacerdote oferecia sacrifícios, fazia o papel de intercessão. E o profeta trazia a palavra, exortava, consolava, edificava através da revelação de Deus. Então, esse tríplice ministério atuou no Velho Testamento. E Jonas, ele é um profeta, portanto, ele é um porta-voz de Deus para o povo, para as nações. Porque Deus falava não só com a nação de Israel, mas também com os gentios. Aliás, o profeta Jonas, ele foi chamado para a Síria, né? Para Nínive, que hoje é a Síria, que é Iraque. Então ele não foi chamado para a nação de Israel, ele foi chamado para pregar uma nação gentílica, a um povo rebelde. Aliás, um povo que castigava Israel, um povo que maltratava a nação de Israel. Então essa é a bronca, é o problema de Jonas, porque Deus falou: olha, eu preciso que você vá até Nínive e você vai pregar contra ela, você vai levar uma sentença. Seu papel é esse, é chegar em Nínive e dizer que em 40 dias ela vai ser subvertida, porque o pecado dela, a desobediência dela, tem cheirado mal. É uma nação rebelde, é uma nação feiticeira, é uma nação idólatra. Então eu preciso que você pregue a palavra a este povo, dizendo que o Deus dos céus, que criou os céus e a terra, vai entrar em juízo contra a nação de Nínive. Irmãos, e quando Deus diz que faz, Ele faz, porque Ele vela pela sua palavra para cumprir. Deus é amor, é misericórdia, é graça, mas Deus também entra em juízo contra a rebeldia do homem. Isso aconteceu no Velho Testamento. Aí você diz: mas foi no Velho Testamento. O escritor aos Hebreus diz que se Deus não poupou aquelas gerações que ouviram de anjos a palavra, quanto mais aqueles que pisarem o sangue da nova e eterna aliança, quanto mais aqueles que pisaram o sangue do Filho. Então nós precisamos aprender sobre o juízo de Deus. A rebeldia traz juízo, porque Deus é um Deus justo. Deus não é um Deus complacente com o pecado. Não é que Deus não nos justificasse, porque em Cristo Ele nos justificou. Mas a justificação de Deus para nós e a graça de Deus, a Bíblia diz que é o amor que nos constrange. O amor de Deus nos constrange. Ele não nos força, mas Ele nos constrange. Quanto mais você conhecer a Deus, conhecer a Cristo, conhecer a revelação dEle, quanto mais você conhecer o plano de salvação, e você entender o Calvário, a ressurreição, mais você vai amar a Deus, mais você vai querer estar perto dEle. Você não vai buscar válvula de escape, dizer: eu posso pecar, eu posso fazer isso, isso é pecado ou não. Não, você não vai buscar subterfúgio, você não vai buscar válvula de escape para se realizar, para ter satisfação, porque a sua satisfação vai estar em Deus. A sua alegria é o Senhor, o seu coração vai ser inundado da graça de Deus, e você não precisará de outras coisas, porque Deus é suficiente na sua vida. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará, louvado seja Deus. Então Deus, Ele preenche o nosso coração,
A Bíblia diz que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Se sou filho, logo sou herdeiro. Quando Jesus entra no Jordão para ser batizado por João, ele, ao sair da água, a Bíblia diz que uma pomba, né? O Espírito Santo em forma corpórea de pomba desce sobre Jesus e uma voz brada do céu dizendo: este é o meu filho amado, em quem tenho prazer, em quem me comprazo, em quem tenho alegria. Então você quer que Deus se alegre com você? É só estar em Cristo. Amém? Quanto mais parecido com Cristo, mais nos aproximamos do coração de Deus. E Jonas vai nos ensinar esta noite com o seu comportamento, com as suas decisões, porque a vida ela é feita de decisões, todo mundo está cansado de ouvir isto. E o capítulo 2 de Jonas já fala da oração dele no ventre do peixe. Jonas foi parar no ventre do peixe. Por que Jonas foi parar no ventre do peixe? Interessante, Deus fala com Jonas para ir a Nínive. E as razões por que Jonas não queria ir a Nínive: primeiro, porque a Síria era uma nação pecadora contra o Senhor. Segundo, a Síria era uma nação que maltratava os judeus, escravizava, era uma nação perversa, idolatria, feitiçaria, assassinato, uma nação arrogante, uma nação de costas viradas para Deus. Então Jonas questionou: o que Deus quer com esse povo? Eu não vou pregar para esse povo. Você não já pensou alguém assim? Essa pessoa aí, ó. Às vezes alguém pensa assim: no presídio está cheio de assassino, pode soltar uma bomba lá em cima, né? Mais ou menos isso. É Deus falar: vai lá no presídio pregar para eles. Não, o que o senhor quer com esse povo? Lá está cheio de assassino, né? Então Deus falou: Jonas, vai pregar para Nínive. E fala que se eles não mudar, eu já estou com a sentença determinada. Aí a Bíblia diz que Jonas, ele desce à cidade de Jope, ele desce ao porto que tinha em Jope. Era uma cidade portuária. E Jonas desce a Jope. Porque quando a pessoa não quer ouvir a voz de Deus, ela começa a descer. A Bíblia diz que ele desceu a Jope, pagou a sua passagem, foi na bilheteria, pagou a passagem. Depois ele desce ao navio. Um segundo degrau. Terceiro degrau, ele desce ao porão do navio. Porque Jonas estava fugindo da presença de Deus. Então ele desce a Jope, ele desce ao navio e ele desce ao porão do navio. É o que está escrito aqui no Salmo: que um abismo chama outro abismo. Você quer ver uma coisa? Você toma uma atitude errada, aquela atitude errada vai te levar a outra errada. Quando se mente, aí você tem que contar outra mentira para explicar a primeira mentira que contou. Essas coisas não dão certo. É o que aconteceu com Jonas. Ele começa a descer. A Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. E aí ele começa a sua viagem. Ele vai para o navio e desce no porão, e a Bíblia diz que ele dormia profundamente. Até o sono de Jonas era o sono de um fugitivo, né? Não tem pessoas que quando você vai conversar com ela e confronta ela com a verdade, ela começa a abrir a boca e dá uma soneira, entendeu? Sono terrível, fugindo da verdade. E aí Jonas dorme. E a Bíblia diz que o navio, Deus mandou um vento para aquela embarcação. E a embarcação começou a se agitar. E aqueles homens ali faziam o sinal da cruz, rezavam, oravam, faziam oferenda aos seus deuses, jogavam algumas peças ali de dentro do navio, no mar, mas o mar não se acalmava. E cada um buscou o seu Deus, a sua entidade, cada um fez o seu sacrifício, mas o mar não se acalmava. E aí eles vão chamar Jonas. E eles perguntam para Jonas: o que você tem dormente, né? Eu acho interessante essa pergunta. O que tens dormente? A gente chama dormioco, né? Seria isso. Quem está dormindo além da conta. Você não está vendo que a gente está a ponto de morrer e você está dormindo? E causa indignação mesmo, né? Quando a gente está passando um sufoco e a pessoa dormindo, cochilando tranquilamente. O que você tem dormente? Eles disseram para Jonas: quem é você? Fizeram algumas perguntas. O que você faz da vida? De onde você é? De que povo és tu?
Qual é a tua origem? Pelo amor de Deus. Você não está com medo de morrer? Não está vendo que o navio está a ponto de partir? E aí ele contou a história para eles. Ele diz, eu vou contar a história para vocês. Eu sirvo o Deus, Criador dos céus e da terra. E sabe de uma coisa? Ele me deu uma ordem. Mas eu não quero cumprir a ordem dele. E eu paguei a passagem e vim parar na embarcação de vocês. Cuidado com quem viaja com você, né? Colocar um Jonas dentro de casa é um problema. Porque Deus não quer matar Jonas. Mas é Deus, o alvo de Deus é falar com Jonas. Se ele não ouve a voz de Deus falando, Deus vai usar outra forma. E a forma que Deus falou com Jonas foi mandando um vento. Não precisa esperar o vento, não. Se Deus falou com você, obedeça a voz de Deus. Amém? Não precisa esperar a tragédia para obedecer a Deus. Deus não quer mandar nenhuma tragédia na vida de ninguém. Deus quer que a gente ouça a sua voz. A Bíblia diz, bem-aventurado aquele que ouve, o que lê e o que pratica a palavra de Deus. As coisas que nela estão escritas. Então, ouviu a palavra de Deus, pratique, obedeça. Siga o que Deus está falando. Isso é bênção para a sua vida, louvado seja Deus. Mas Jonas decidiu não seguir. E ele vai. E aí os marinheiros dizem, o que a gente faz agora? Ele falou, só tem uma solução. É vocês me jogar fora. Mas não podemos fazer um negócio desse. Se seu Deus já está dando uma surra na gente aqui, por causa disso, se nós matar você, então ele acaba com a gente, né? Imagina só a dificuldade daqueles homens. Mas o que eu acho interessante é que Deus é Deus, irmãos. Você vai ler o texto e você vai ver o que Deus fez na vida desses homens também, que estavam aqui na embarcação. E eles perderam quase tudo jogando fora, mas não resolveu o problema. E aí eles tentaram segurar Jonas ainda, depois que ele revelou tudo, mas a Bíblia diz que o negócio continuou problemático. E aí, ele disse, pode me jogar no mar. E eles lançaram Jonas ao mar, e a Bíblia diz que fez-se uma bonança. O mar se acalmou, os marinheiros ficaram tranquilos. E aí quando aconteceu aquilo, eles disseram, sabe de uma coisa? Nós vamos trocar de Deus. Os homens. Nós vamos servir o Deus de Jonas, desse homem aí. E aí fizeram sacrifícios. E ofereceram ao Deus Criador dos céus e da terra. Deus salvando os homens em meio àquela tribulação. Em meio àquela adversidade. Nós falamos sobre isso aqui hoje cedo. Em meio à dor, em meio aos problemas, Deus está salvando. Deus está curando. Deus está libertando. Deus está se manifestando. A graça de Deus está alcançando pessoas. Mesmo em meio a toda a problemática. Em meio à rebeldia de Jonas. Mas Deus alcança o coração daqueles marinheiros. Deus alcança aquelas pessoas. Porque Deus não fica devendo nada para ninguém, irmão. Deus precisou chacoalhar eles, mas se revelou a eles. O que eles ganharam depois de conhecer o Deus de Jonas é infinitamente maior daquilo que eles perderam. E aí eles seguem a viagem e Jonas já tinha uma casa preparada no mar. A Bíblia diz que Deus providencia um grande peixe e diz, bem-vindo Jonas, à sua nova casa, né? E ele vai parar no ventre de um grande peixe. E a Bíblia diz que ele fica ali 3 dias, né? No ventre do peixe. E ele faz esta oração. A Bíblia diz, orou Jonas a Deus das entranhas do peixe. Do intestino do peixe, né? Já imaginou? 3 dias no meio das algas, como ele diz aqui. Como é que Jonas sobrevive no ventre do peixe, irmão? Só Deus, né? Só Deus. O peixe não digeriu Jonas, porque não era para digerir. Tem um texto que fala baleia, não sabemos exatamente se foi, né, a tradução fala baleia, um grande peixe, mas independente de qual peixe tenha sido. Já imaginou? Um homem no ventre do peixe. Por que Jonas foi parar no ventre do peixe? Porque desobedeceu a ordem de Deus. Então, qual é a mensagem que nós precisamos levar para nós nesta noite? Acerca da soberania de Deus. Irmãos, Deus, Ele é soberano. Segundo, Deus tem uma vontade. Deus tem querer.
Deus não é um boneco ou um velho que já envelheceu, não. Deus está no seu alto e sublime trono. A Bíblia diz que Ele é Deus. Ele rege as nações com vara de ferro. Ele está no comando. Deus está na direção. Deus controla. Deus age. Deus trabalha. Deus peleja. Deus faz. Deus realiza. Por quê? Porque Ele é Deus, Ele é soberano. Deus tem querer. É preciso que a gente entenda isso. Porque senão a gente vai começar a querer encostar Deus num canto de uma parede, dizer, você tem que fazer isso, fazer aquilo. Não. Deus tem um querer. É isso que eu aprendo em relação a Jonas. Deus tem uma vontade, e essa vontade dele é soberana. Ela é diretiva. Qual deve ser o meu trabalho? Tentar entender a vontade de Deus. Buscar compreender a Deus. Jonas estava questionando a vontade de Deus. A vontade de Deus não é para ser questionada. É para ser obedecida. Porque Deus pode fazer o que Ele quiser fazer. E esse aqui é um exemplo clássico para a gente disso. E aí Jonas faz esta oração. E Jonas ora, ele fala, nós lemos aqui, ele diz, eu estou lançado diante dos teus olhos, todavia tornarei a ver o templo da tua santidade. Aí a fé de Jonas ficou potente. Ele diz, eu estou aqui, mas eu ainda quero contemplar a santidade do Senhor. Não me manda para o inferno, não. Me salva daqui, por favor. Ele diz, eu desci até os fundamentos dos montes, os ferrolhos da terra correram sobre mim para sempre, mas tu livraste a minha vida da perdição, ó Senhor meu Deus. Jonas reconhece e se realiança com Deus. Ele reconhece, diz, Deus, eu estou disposto a fazer o que o Senhor quer. Deus está, então, ordenou o peixe que vomitou Jonas na terra, para cumprir a sua missão. O que eu aprendo aqui com esta lição? Que Deus tem propósito. A vontade de Deus está no propósito que Ele tem para as nossas vidas. Por isso que é importante andarmos no propósito de Deus. A oração, ela visa descobrir o propósito, entender o propósito, nos aproximar de Deus, nos relacionar com Ele. Há um desígnio de Deus para a sua igreja, para o seu povo, para cada um de nós individualmente. Agora, eu preciso entender o plano de Deus e obedecer esse plano. Então, eu não preciso criar um plano. Eu preciso seguir o plano. Como diz o doutor Rick Warren, nós não precisamos criar onda. O que o surfista faz? Ele procura saber qual é a onda perfeita. Ele observa o vento para poder pegar a onda adequada. Mas se nós quisermos criar onda, não vai dar certo, porque quem cria a onda é Deus. O surfista só tem que surfar na onda, mas ele precisa estudar, precisa conhecer, precisa treinar. Então nós estamos aqui num exercício constante. A oração, a palavra, o jejum, a comunhão, o congregar, isso vai nos aproximando de Deus a cada dia. Hoje eu aprendo mais de Deus, amanhã aprendo um pouco mais e vou me aproximando. Provérbios 4,18, porque a vereda do justo é como o romper da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Nós vamos amadurecendo na fé, na graça e vamos caminhando. Nós aprendemos isto com esta lição. Jonas, no vento do peixe, ele entendeu. Então aproveite as situações de adversidade para você aprender. O ventre do peixe tem que ser uma passagem na vida de Jonas. Isso não pode se repetir. Não pode desobedecer de novo. Então isso precisa estar no nosso coração, isso precisa estar na nossa vida. E a Bíblia diz que Jonas sai e vai até Nínive. Era caminho de 3 dias à cidade. E a Bíblia diz que um dia ele correu à cidade e pregou. Ele estava apressado, agoniado. Saiu correndo e a pregação de Jonas era só o seguinte: em 40 dias Deus vai matar vocês tudinho. Vai acabar com isso aqui. Porque Jonas, a vontade dele era que Deus acabasse com o povo. Ele não queria que o povo convertesse. Ele queria que o povo fosse sucumbido, porque aquela nação era inimiga. Ele diz, em 40 dias Deus vai destruir vocês. E o povo assustou com aquilo. Um homem correndo nas ruas da cidade, todo melado de intestino de peixe, né? Por certo, nada cheiroso, e gritando que Deus ia destruir a cidade. Falei, é mesmo, porque o homem, eles criam no Deus peixe, né? E de repente um peixe vomita Jonas.
E ele prega e diz, então é verdade. Está acontecendo algo diferente aqui. Diz, mas é o Deus dos céus e da terra que vai acabar com vocês. Ele prega e a Bíblia diz que o rei daquela cidade estabelece um jejum, um quebrantamento, e aquela cidade se converte e Deus perdoa o povo daquela cidade. Primeira coisa, Deus é um Deus soberano. Segunda coisa que eu quero que você aprenda, se é que não sabe, se sabe, relembre isso e leve para você. Deus é um Deus de perdão. Amém? Esse povo aqui não merecia perdão, como nenhum de nós merece. Porque a gente é muito parecido com Jonas, somos feitos da mesma matéria-prima. Jonas tinha dificuldade de perdoar. Ele dizia, eu não quero que esse povo se converta. Não quero o céu só para você, não. Assim como Deus perdoou a mim, eu preciso que Ele perdoe também aquele que é meu inimigo, que é meu adversário, aquele que não gosta de mim, porque eu não sou melhor do que ele. Você também não é melhor do que ele. Deus é um Deus de perdão. Deus é um Deus de amor. Então Deus revela a sua soberania, mas no perdão aos ninivitas Ele revela o seu amor, Ele revela a sua graça, Ele revela o seu favor, Ele revela a sua misericórdia, porque esse é atributo do caráter de Deus. Deus é soberano, Deus controla, Deus é um Deus que se ira por causa da sua justiça contra o pecado, mas Ele é um Deus de amor, que está sempre com a mão estendida dizendo, vem, aquele que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora, é aquele que vier. Então Deus perdoa esta nação, Deus perdoa este povo, Deus liberta esta nação do pecado. Por isso nesta noite, eu gostaria de me dirigir a você. Muitas pessoas estão doentes porque não conseguem perdoar. O coração de Jonas era um coração amargurado. E mesmo depois de tudo, Jonas ainda fica... É uma natureza difícil, né? Você vai ver que ele prega, sai da cidade e fica sentado lá. O que Jonas estava esperando? Cair fogo. Ele queria era isso. Ele prega, mas não quer a conversão. Ele sai da cidade, senta lá fora e fica olhando para a cidade, dizendo, a qualquer momento, o negócio vai pegar aqui. A coisa vai arder nesse lugar, a chapa vai esquentar aqui. Só que aí Deus perdoa o povo. E aí quando Deus perdoa o povo, Jonas fica de novo contrariado. Aí ele diz, Senhor, eu não te disse, eu não falei para o Senhor, na minha terra, que é por isso que eu não ia pregar? Porque pregando, o Senhor mudaria a sentença de destruição e ia receber esse povo. E eu não quero que o Senhor salve eles, eu quero que o Senhor mate eles. Deus falou não. Aí Deus dá uma lição para Jonas. A pedagogia de Deus. A Bíblia diz que Deus faz nascer uma planta, uma boboreira, que gera sombra para Jonas, e ele está ali, fora da cidade, e do dia para a noite, numa noite nasce uma planta que gera sombra. Ele ficou muito alegre com aquela sombra da boboreira. E aí Deus manda um bicho picar a boboreira e ela morre. E seca. E o sol e o vento perturbam Jonas. Jonas era melancólico, né, irmão? Só reclamava. Aí quando morre aquela planta, ele fala, Senhor, até isso, né? Porque tem gente que é assim. Acontece 10 coisas boas com ele, né? Ele diz, mas aí não adiantou nada. Uma ruim já tira o dia dele, tira a graça, né? Você fala uma surpresa, uma novidade para alguém assim, melancólico, ele diz, mas também, né? Ele está sempre vendo o lado negativo, né? Você viu a conquista daquele fulano, mas também, entendeu? Então sempre assim, sempre assim. Então Jonas era desse tipo. Deus se apresenta e diz, olha, o povo se arrependeu, Jonas. Irmãos, quem é o pregador, presbítero Tiago, que não quer pregar e ver a multidão se converter na sua pregação? Só vê Jonas aqui com essa, né? A maior alegria de um pregador é ver que as pessoas responderam à mensagem de que Deus usou ele para pregar. Mas Jonas não. A cidade inteira ajoelhada, convertida, até os animais, o rei mandou amarrar a boca para não comer nada. Até os animais jejuaram, criança, todo mundo. Aí o povo se converte. E Deus se agrada do sacrifício do povo, do quebrantamento, do arrependimento. Que a Bíblia diz que há um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza. Aí Jonas não, ele fica insatisfeito. Ele falou, é por isso que eu não queria pregar. Porque eles iam converter. Eu sabia que o Senhor ia salvar eles. Por isso que eu fugi para Tarsis. Olha a cabeça, ele ia atravessar o oceano. Ia para a Espanha.
para não pregar para o povo, para eles não converter. Mas eu aprendo que Deus é soberano e que Deus ama a todos indistintamente. Amém? Eu não posso achar que Deus é só meu. Eu não posso querer um Deus só para mim. Não posso ser egoísta. Eu tenho que saber que da forma que Deus me ama, Ele ama a você também. Aliás, a Bíblia diz para a gente amar os inimigos, que se a gente amar só os amigos, qualquer um faz isso. É uma relação de interesse. Então Deus está nos dando uma lição aqui através de Jonas, dizendo que Deus é o Deus que ama a todos indistintamente. Pecadores ou não, muito ou pouco. Lucas 13, Jesus fala sobre isso. Jesus exorta o povo dizendo: vocês estão achando que vocês são melhores do que aqueles que a torre de Siloé caiu em cima deles? Não, se vocês não se arrependerem, do mesmo modo vão perecer. Ou vocês são melhores do que aqueles que Pilatos mandou matar e misturou com o sangue do sacrifício? Se vocês não se arrependerem, do mesmo modo perecereis. Eu preciso me arrepender. Então Deus está ensinando aqui, terceiro lugar, a não julgarmos. Você não foi chamado para julgar. Você foi chamado para amar, para pregar o Evangelho e para perdoar as pessoas. Com todas as atrocidades que aquelas pessoas tinham feito com a nação de Israel, Deus estava dizendo: Jonas, eu vou perdoar o que eles fizeram. Eu vou perdoar. Jonas não queria muito isso, mas Jonas aqui ele revela a nossa natureza. Ele revela o nosso caráter. Ele revela aquilo que está impregnado na nossa alma, no nosso coração. Aquilo que está impregnado em nós como natureza caída, como pecadores. Você precisa reconhecer que você é pecador, mas que você é um pecador transformado, remido. Deus te deu uma nova mente, um novo entendimento. Deus te deu uma nova condição de viver. Você foi chamado para ser nova criatura. Você já nasceu de novo, sua mente é regenerada, você foi santificado por Ele, Ele te deu uma nova posição em Cristo. Então você não precisa odiar, você não precisa guardar mágoa, você não precisa guardar rancor, você pode liberar perdão sim, você pode amar porque você já é amado por Ele, louvado seja Deus. Se o amor dele te alcançou, você também pode amar porque você é livre para amar, louvado seja Deus. É isso que Deus está ensinando Jonas. Jonas, por que tanto ódio? Vocês pecaram contra mim, eu perdoei. Por que você está assim? Se você está triste por causa de uma planta que morreu, não teria eu misericórdia de 120 mil habitantes? Das pessoas que moram nessa grande cidade? Não iria eu estender a minha mão? Não iria eu dar a oportunidade? Não iria eu manifestar o meu amor e a minha graça sobre eles? Esta é a mensagem que fica. Deus é um Deus de amor, é um Deus de perdão, é um Deus de graça, é um Deus bondoso, é um Deus disposto a nos abraçar, a nos acolher e a nos libertar dos nossos pecados. Então nessa noite, nós vamos fugir desse exemplo de Jonas, mas vamos reconhecer que a gente é parecido com ele. É por isso que a gente tem que fugir, não da presença do Senhor, mas fugir desse exemplo de desobediência, de afastamento do propósito, de distanciamento da vontade de Deus. Você tem um chamado. Você não pode ser como Jonas. Você não pode descer fugindo desse chamado. Toda vez que nos afastamos de Deus, o caminho é de descida, é ladeira abaixo. Jonas desce até o porão do navio, porque o desobediente gosta de se esconder. Ele foi para o porão, tentando se esconder. Então nesta noite eu quero finalizar esta palavra ao seu coração, dizendo o seguinte: nós estamos vivendo num mundo semelhante ao mundo que Jonas viveu. A nação de Nínive era uma nação terrivelmente rebelde contra Deus. Mas nós estamos também vivendo um mundo de rebelião contra Deus. E para que Deus te chamou? Para pregar a sua palavra, para anunciar o seu amor, para anunciar a sua justiça, para anunciar o seu perdão. Você foi chamado para anunciar a paz. Você é o mensageiro da paz. A Bíblia diz: quão formosos são os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas.
Seja conhecido como aquele que propaga a paz. Você já viu que tem pessoas que têm essa marca na sua vida? Você diz, é tão bom conversar com essa pessoa, porque a gente sente tanta paz, é tão gostoso falar com ele. Mas tem pessoas que quando vai chegando na rodinha espalha, né? Não tem gente que é assim? Porque o assunto não é agradável, o assunto é ruim. É vida alheia, é depreciando os outros. Não. Nós precisamos ser propagadores da paz, porta-vozes da paz. Você foi chamado para isso, meu irmão. Você que está aqui ouvindo essa palavra, ou na sua casa e na transmissão, você foi chamado para ser propagador da paz, propagador do Evangelho. Você foi chamado para perdoar, você foi chamado para salvar, você foi chamado para libertar. E eu termino essa palavra nesta noite com uma última frase. Deus falou para Jonas assim: prega a pregação que eu te disse. Amém? E Deus repetiu isso depois para Jonas. Porque tem muitas pessoas que querem pregar, mas não é a pregação que Deus disse. Amém? Prega o que Deus mandou pregar. O Evangelho é simples. Toda vez que a gente tenta misturar alguma coisa com o Evangelho, não dá certo. Você vai pregar o Evangelho e tenta colocar mais uns pendurucalhos, não vai funcionar. Vira discussão, vira problema. É só mostrar Cristo. O Evangelho é isso. Jesus falou assim: vai e não peques mais. Vinde a mim os cansados e oprimidos. Aquele que receber dessa água vai tornar a ter sede. Mas o que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Porque ela vai fazer uma fonte de água que salta para a vida eterna. Portanto, eu e você precisamos ser porta-voz de Deus no meio de uma geração corrompida e perversa. No meio de uma geração pecadora, no meio de uma geração contaminada, no meio de uma geração deturpada, no meio de uma geração doente. Você foi chamado para curar, você foi chamado para libertar, você foi chamado para abençoar. Fique de pé, por favor, nesse momento. Levante suas duas mãos assim, por favor. Essas mãos levantadas, a Bíblia diz que nós devemos levantar as nossas mãos sem ira e nem contenda. Amém? As suas mãos é para abençoar as pessoas, é para abençoar vidas, é para abençoar a sua casa, é para abençoar os membros da sua família. Os seus pés são pés formosos, a Bíblia diz. Quão formosos são os pés dos que anunciam o Evangelho, eu disse aqui, dos que anunciam coisas boas, aleluia. Você foi chamado para anunciar boas novas. A sua boca, a Bíblia diz: como ouvirão se não há quem pregue? Como é que vão ouvir se não há quem pregue? Deus te chamou para pregar. Você é uma fonte que jorra água de bênção para a vida das pessoas. Da sua boca tem que sair bênção, tem que sair esperança. Estamos vivendo num mundo em desespero. A sua palavra precisa ser de esperança. Vai dar certo. Deus é Deus nos céus. Deus é soberano. Deus não perdeu o controle do universo. Deus continua no comando desse mundo. Louvado seja o nome dele. Esta é a mensagem dessa noite. Deus é soberano, aleluia. Eu creio no Deus de Jonas, no Deus que salvou Nínive, no Deus dos hebreus, mas também no Deus dos gentios, no Deus da igreja. Louvado seja Deus. Servimos o Deus verdadeiro. Você precisa crer nisto. Você precisa se apropriar desta fé, desta palavra, e crer que Deus é na sua vida, que você foi chamado por Deus, que você é o instrumento das mãos dele. Louvado seja Deus. Não aceite nada diferente disso, irmão. Não aceite nada diferente disso. Não aceite destruição espiritual para a sua vida. Não aceite desânimo. Não aceite nada disso. Ao levantar de manhã, ao descer da sua cama, agradeça a Deus por mais um dia. E levante determinado a ser uma bênção na vida de todos que você encontrar. Levante determinado a ser um instrumento de Deus na vida da sua família, na vida dos seus colegas, na vida da sua cidade. Louvado seja Deus. Deus está levantando uma geração no meio de todo esse caos, uma geração de coração aquecido,
gente com uma chama no coração, para fazer a diferença no meio de uma geração corrompida e perversa. Deus está levantando uma geração que está vencendo o medo. Tem muita gente com medo. Medo de fome, medo do desemprego, medo do futuro. Não precisa ter medo, porque o amor de Deus está derramado sobre nós. E a Bíblia diz que o amor lança fora o medo, louvado seja Deus. E eu quero orar nesta noite por estas questões aqui. Que o seu coração seja livre. Que o seu coração seja liberto. Que o seu coração seja transformado. Que o seu coração seja renovado. Feche os seus olhos. Nacho que subianda Ramanás. Graças a Deus, aleluia. Espírito de Deus, aqui estamos nós, ó Pai, uma geração disposta a viver aquilo que o Senhor tem preparado para nós. O Senhor tem uma vontade, ó Pai. O Senhor tem um querer para nós. O Senhor tem um propósito para as nossas vidas. E eu quero nesta hora, meu Deus, em nome de Jesus, pedir por cada irmão e cada irmã que está aqui nesta noite, por cada filho teu que se encontra neste lugar. O Senhor tem um plano, um propósito, uma chamada. Que o Senhor se revele a cada um, ó Pai, a cada família. Que a graça do Senhor envolva cada um aqui desta noite, ó Pai. Aqueça o coração dos teus filhos, ó Deus. Repreenda a frieza espiritual, ó Pai. Repreenda o medo, a indiferença, a negligência, Pai. Repreenda o pavor, a desesperança. Pessoas que estão em estágio depressivo. Pessoas que estão desanimadas. Pessoas que estão cheias de dúvida acerca do futuro. Espírito de Deus, nós clamamos nesta noite. Que o Senhor venha soprar, meu Deus. Um vento trazendo vida. Na vida, no lar, na casa de cada um. Que o Senhor venha trazer cura, libertação, ó Pai. Famílias que perderam entes queridos, estão depressivas, doentes, sofrendo a dor da perda, ó Pai. Pessoas que estão com medo, aprisionadas, amarradas, ó Deus, confusas, ó Deus tremendo, Deus eterno, ó Deus eterno, manifesta a tua glória nesta noite aqui, ó Pai. Que o Senhor venha trazer libertação pela palavra, meu Deus. Eu ministro libertação, eu ministro restauração de relacionamentos quebrados, eu ministro cura, eu ministro vida, eu ministro salvação, aleluia, glória a Deus. Há uma graça de Deus derramada aqui desta noite, há uma graça de Deus sendo liberada para a sua vida aqui desta noite. Nachoquesurianda lamanás, nequesorianda lamaná. Abra o teu coração e a tua boca desta noite, exalte o nome do Senhor. O Espírito de Deus está aqui, aleluia, aquecendo o teu coração, mudando a tua mente, trazendo esperança e renovação, enchendo a tua vida de fé, trazendo perdão e derramando do amor de Deus sobre você. Aleluia, louvado seja Deus. Em nome de Jesus. Glórias a Deus, aleluia.